farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar-te as boas-vindas à 37ª edição deste programa chamado Pedindo Luz. O tema hoje é um tema estranho. Quero-vos falar de um pregador da velha escola. É verdade, é dele que vos quero falar. E perguntarás, mas há pregadores de uma velha escola antiga em contraste com pregadores de uma escola nova? Bem, essa é a luz que precisamos de obter aqui hoje. Muitos pregadores hoje têm vindo a abandonar as puras verdades da Bíblia relativamente à necessidade do homem ser salvo, com tudo o que tal envolve. Raros são os pregadores hoje que declaram com clareza, com nitidez, que nós somos pecadores perdidos aos olhos de um Deus santo que não pode ver, que não pode sequer contemplar o pecado. Os sermões dos nossos antepassados, que procuravam ressaltar esta verdade constantemente aos seus ouvintes, são hoje considerados muito antiquados e fora de moda, o que é muito grave, pois isso conduz ao engano com consequências eternas. Seja como for, ainda temos entre nós, pelo menos, um pregador da antiga escola e dele te quero falar hoje. Um pregador que nos fala tão claramente hoje como nos tempos passados. Não é um pregador popular, é verdade. Apesar de ele ter o mundo inteiro por sua paróquia e de viajar por toda a parte, sendo poliglota, uma vez que ele fala todas as línguas do planeta e todos o escutam na sua própria língua. Visita os pobres, visita os ricos, os sem-abrigo, os sonantes da sociedade, pregando tanto aos adeptos de toda e qualquer religião como àqueles que não professam nenhuma religião, mesmo aos agnósticos e até aos ateus. E seja qual for o auditório, o assunto do sermão dele é sempre o mesmo. É um pregador verdadeiramente eloquente. Normalmente, comove corações que jamais se comovem, pelo que quer que seja, e faz derramar lágrimas a pessoas pouco habituadas a chorar, aos insensíveis. Dirige-se à inteligência, à consciência e ao coração dos ouvintes, com argumentos que, deixa-me dizer-te, ainda ninguém conseguiu contradizer ou contrapor. E não há coração que tenha ficado indiferente aos seus poderosos argumentos. Muita gente odeia-o, pois fala-os tremer com a sua presença, mas de uma ou de outra maneira obriga a que todos ouçam realmente a sua voz. Ele não é nada condescendente nem delicado e é até mesmo implacável. De facto, muitas vezes desmancha planos bem concebidos, intromete-se subitamente na vida de muitos, interrompendo-lhes os seus prazeres. Frequenta lojas, gabinetes, escritórios, consultórios, fábricas, enfim, todo e qualquer lugar imaginário ou que tu possas imaginar. Aparece entre os governantes e também se introduz em ocasiões inoportunas, até mesmo em ajuntamentos religiosos. Sabes qual é o nome deste pregador? O nome deste pregador é provavelmente aquele que já estás a pensar, a morte. Quem é que nunca ouviu a morte como pregador? Quem é que nunca ouviu este velho pregador da antiga escola? Sempre que tu pegas num jornal, encontras uma parte que lhe é reservada todos os dias, o chamado obituário, ou a secção da necrologia. Cada túmulo do cemitério serve-lhe de púlpito. Vê-se muitas vezes o seu auditório dirigir-se para o cemitério e dele regressando. E quantas vezes ele te tem pregado com apelos poderosos e pungentes? Sim, até-te pregado muitas vezes, ou no falecimento repentino daquele teu vizinho, na despedida solene daquele teu parente, que pode ser o teu pai ou a tua mãe, na perda daquele amigo tão estimado, no terrível vazio que deixa no coração o desenlace de uma esposa que é muito querida ou de um filho que é muito amado. Pode ser que em breve tu próprio sirvas de texto para o sermão deste pregador, na frente do teu túmulo e no meio da tua família enlutada e dorida, nesse caso, e dos teus amigos, e outros, ele fará a sua voz penetrante ser ouvida. Que o teu coração, neste momento, agradeça a Deus a tua permanência ainda na terra dos viventes e por não teres até este presente momento morrido nos teus pecados, pois seria grave se isso tivesse acontecido. Podes livrar-te da Bíblia, podes zombar dos seus ensinamentos, podes desprezar os seus avisos, podes rejeitar o Salvador de quem ela fala, o Senhor Jesus Cristo, podes afastar-te dos que pregam o Evangelho, como eu que estou agora aqui a fazê-lo. Pois ninguém vai te poder obrigar a nada, nem a frequentar nenhum lugar de culto. Podes interromper até esta audição. Podes até destruir esta gravação, ignorando
este apelo e outros semelhantes a este, que os teus ouvidos ainda venham porventura a escutar. Mas como é que tu te vais livrar do velho pregador de que te estou a falar? Não podes fugir dele, é impossível. Homem, ou mulher que me escutas, ou jovem, o teu coração ainda bate, é verdade. Mas quero que saibas que o teu coração bate ainda como um tambor que está a entoar a tua marcha fúnebre. Ser realista, tu tens a senha na mão para a partida deste mundo, só não sabes qual é o número da mesma. E tens que estar preparado. Podes ter a certeza que a tua chamada será certa. Há apenas um passo entre ti e a morte, pois o tempo voa. E pensa na perspectiva que tens diante de ti. O teu tempo em breve vai acabar. Os prazeres em breve vão chegar ao fim. Terás que morrer. E a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Peço-te que penses, que reflitas bem neste facto que é bem real. Porquê é que a morte, pergunto eu para tu refletires, tem que existir? Achas que será por simples acaso que uma criatura com tanto poder e competência como é o homem tenha um fim tão trágico e tão desonroso, tão triste? Há uma única resposta para estas perguntas. E enquanto o pregador da antiga escola continuar a andar por aí a pregar, ele vai tratar de dar essas respostas. Nós não podemos pensar na morte sem concluir que há algo terrivelmente anormal no ser humano. Por que é que digo isso? Atenta para o sermão incessante do velho pregador. E escuta bem o que a Bíblia diz. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Lemos em Romanos 5:12. A queda do homem não se trata de um simples dogma teológico. É a medonha realidade da qual são testemunhas a história universal e a nossa experiência. O pecado é a realidade negra e global cuja presença traz a maldição sobre o mundo. O pecado não é uma simples palavra da Bíblia que é usada por pregadores para supostamente amedrontar os ouvintes. A Bíblia diz, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Tu que me ouves estas palavras, elas também te dizem respeito a ti. Tu és pecador, por natureza e por prática, e sobre ti pesa esta sentença de morte. A sentença de morte foi, pois, pronunciada contra todos, contra ti também. Um inocente até poderia exigir que fosse feita justiça, requerendo que fosse inocentado. Mas para um culpado como tu e como eu, a única justiça é a punição. A graça de Deus, o seu favor imerecido, é de facto a única esperança que te resta. E sabe que só te pode perdoar quem tem o poder de te condenar. E é isso que Deus faz. Ele que tem o poder de te condenar, é Ele que te quer salvar. Se reconheceres o teu verdadeiro estado, implora como ao publicano de que falou Jesus Cristo nos Evangelhos. Lemos assim, em Lucas 18:13. Deus tem misericórdia de mim, pecador. Diz isso que disse o publicano. O momento após a morte, logo no instante seguinte, não terá sido importante se tu viveste ou morreste num palácio ou numa prisão, mas a tua condição eterna, seja ela de infinita tristeza ou de suprema felicidade, dependerá do estado espiritual em que morreres, perdido ou salvo. Se tu morreres nos teus pecados, havendo desprezado o sangue purificador do Filho de Deus, a tua condenação eterna será inevitável e será certa. A Bíblia diz que todos os incrédulos, nota bem, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lemos isto no último livro da Bíblia, no capítulo 21 e versículo 8 do Apocalipse. Qual destas frases achas tu que poderá ser bem escrita no teu túmulo? São duas frases da Bíblia. Uma delas diz assim, morreu sem misericórdia, Hebreus 10:28. Será que esta frase é a frase que se adequa ao teu túmulo? Ou outra frase da Bíblia que diz, morreu na fé, Hebreus 11:13. A Bíblia diz, tomara fossem eles sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Lemos em Deuteronômio 32:29. Ou como diz outra versão, se eles fossem sensatos, como haveriam de entender, haveriam de dar-se conta do seu destino. Eu espero que tu ainda vás a tempo de inverteres o rumo que estás a tomar. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6:23. É esta graça que te quer conduzir o velho pregador, a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.
É maravilhoso saber pela Bíblia que, não obstante o salário do pecado ser a morte, lermos em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Com grande a graça de Deus para contigo e para comigo. Nota que Ele morreu por ti, não quando eras santo, mas morreu por ti quando eras pecador. Portanto, independentemente do teu passado e da negrura do teu passado, Cristo morreu por ti quando tu eras pecador. E, portanto, há esperança para ti. Há salvação para ti, como houve para mim. O pregador da antiga escola nunca falou com uma voz tão forte, tão eloquente, em tom mais solene do que quando falou na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele deu ali a sua vida por ti e por mim. A santidade divina não pôde ter em pouca conta o pecado. O tremendo castigo da nossa culpa, o salário do pecado em toda a sua realidade negra e terrível e cruel, caiu sobre o substituto inocente, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar na morte e condenação, para que nós agora pudéssemos tomar o seu lugar de aceitação e de favor perante Deus. É a única forma de chegares à presença de Deus. Nunca te esqueças do que te vou dizer agora. Tu podes morrer sem ter sido salvo. Espero que isso não aconteça. Mas não podes morrer sem ter sido amado. E ninguém te ama mais do que Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele, tu também, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa nisto e decide bem antes que seja tarde. Seria uma tragédia tu morreres perdido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, como lemos em Atos 16:31. Que Deus te abençoe. É o farol